Neste vídeo de apenas 12 minutos, você vai entender o que muitas empresas demoram anos para perceber. A grande maioria dos problemas de desempenho, produtividade, comunicação e conflitos nas equipes não nasce da falta de capacidade técnica, mas de como as pessoas lidam emocionalmente com as situações do dia a dia no trabalho. Se você é um líder, um gestor ou empresário, esse vídeo pode trazer uma compreensão importante de tudo o que acontece dentro das equipes. Hoje em dia, a maioria das empresas investe muito em tecnologia, processos, ferramentas de gestão e capacitação técnica de seus colaboradores. E mesmo assim, continuam enfrentando problemas como conflitos entre os colaboradores, dificuldade na comunicação entre equipes, resistência em dar e receber feedbacks, líderes que acabam evitando conversas difíceis, clima pesado dentro da empresa, queda de produtividade, mesmo com equipes tecnicamente competentes. E muitas vezes o empresário se pergunta: se temos processo, se temos tecnologia, pessoas qualificadas, por que esses problemas continuam acontecendo? E a resposta normalmente não está dentro dos processos, e sim no comportamento humano dentro das organizações. Quando falamos de conflitos dentro de uma empresa, muitas pessoas pensam que estamos falando apenas de problemas de relacionamento. Mas na prática, esses problemas geram impactos muito concretos em qualquer negócio. Conflitos mal resolvidos dentro de equipes geram queda de produtividade, retrabalho, decisões emocionais negativas, desgastes entre as áreas da empresa, perdas de energia da equipe, aumento de rotatividade, e muitas vezes isso acontece sem que a empresa perceba claramente a origem do problema. Porque aquilo que aparece como um problema de desempenho, muitas vezes tem origem na forma em que as pessoas envolvidas interpretam e reagem às situações dentro do ambiente de trabalho. Dentro de uma organização, pessoas diferentes interpretam a mesma situação de formas diferentes. Um feedback, por exemplo, pode ser visto como uma orientação por uma pessoa ou como um ataque por outra pessoa. Uma cobrança pode ser interpretada como um direcionamento por uma pessoa ou como uma desvalorização por outra pessoa. E isso acontece porque cada colaborador traz para o ambiente profissional as suas próprias experiências, as suas percepções e os seus padrões emocionais. E quando essas interpretações não são compreendidas, começam a surgir problemas como conflitos entre colegas, resistência à liderança, dificuldade de cooperação, desgaste emocional nas equipes. E cada vez mais as empresas passaram a perceber que fatores emocionais e comportamentais impactam diretamente na produtividade, no engajamento, na rotatividade, nas faltas no trabalho e na cooperação entre as equipes. Ou seja, aquilo que antes era visto apenas como um tema humano passou a ser entendido também como um tema organizacional e estratégico. E é justamente dentro desse contexto que começaram a ganhar mais atenção os chamados riscos psicossociais no ambiente de trabalho. A NR1, que trata da gestão de riscos ocupacionais, passou também a considerar os chamados riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Estes riscos estão relacionados a fatores como conflitos recorrentes nas equipes, pressão emocional constante, ambiente de trabalho psicologicamente desgastante, falhas de comunicação organizacional, abusos morais, físicos, emocionais, ou seja, fatores comportamentais que afetam diretamente o estado emocional das pessoas, a saúde das pessoas e, com isso, o funcionamento das empresas. Porque um colaborador doente, seja emocionalmente ou fisicamente falando, pode influenciar em uma linha de produção inteira. Se a ausência desse colaborador ou se o estado desse colaborador afetar uma linha de produção de uma empresa grande, ou o dia a dia de uma empresa pequena, isso pode gerar um estado emocional ruim em outros colaboradores que não souberam gerenciar suas emoções com esse desajuste ou fato inesperado. Logo, a inteligência e a maturidade emocional é o que faz os processos técnicos serem sustentados. Por isso, cada vez mais as empresas passam a olhar para esses aspectos não apenas como questões humanas, mas também como parte da gestão de riscos dentro de uma organização. Em outras palavras, o comportamento humano dentro das empresas também passou a ser um tema de gestão
organizacional. Basicamente porque percebeu-se que colaboradores não conseguiam sustentar emocionalmente os processos, cursos e técnicas que as empresas forneciam para eles. Estudos de PNL, ou seja, Programação Neurolinguística, com autores famosos como Anthony Robbins, apontam que 80% dos resultados das pessoas estão ligados ao seu estado emocional no momento da ação e que apenas 20% às estratégias técnicas que eles utilizam na hora da ação. Daniel Goleman, em suas publicações sobre inteligência emocional, também aponta o fator emocional como algo determinante nos resultados. David Walkins também traz informações bem importantes e relevantes em relação a isso. E empresas dependem de processos, e processos são executados por pessoas, e pessoas têm emoção. Logo, o resultado corporativo depende da qualidade das emoções dos envolvidos. E eu falo isso fazem anos, mas agora isso tomou maior proporção e atenção devido às novas normas da NR1 que passam a valer a partir de maio de 2026. Mesmo empresas que investem em treinamentos técnicos, cursos de liderança, cursos de venda, de persuasão, de comunicação não violenta, capacitações profissionais, muitas vezes continuam enfrentando dificuldades relacionadas a ansiedade, insegurança, conflitos interpessoais, desmotivação, dificuldade em lidar com as emoções dentro do ambiente de trabalho. Porque os conhecimentos técnicos não resolvem sozinhos os padrões emocionais e comportamentais que cada colaborador carrega dentro de si. Técnicas e processos bem elaborados não alcançam o fator humano, não substituem o desenvolvimento humano e a maturidade emocional e sistêmica dentro da empresa. Ao longo dos últimos anos, trabalhando com desenvolvimento humano, ficou muito claro para mim que muitos conflitos dentro das empresas não surgem das situações em si. A maioria dos conflitos dentro da empresa não começa na empresa, começa na forma como cada pessoa interpreta essas situações que ocorrem dentro da empresa. Afinal de contas, como eu já disse anteriormente, duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação dentro da empresa e reagir de forma completamente diferentes. E isso acontece porque cada pessoa traz consigo para o ambiente profissional as suas próprias experiências, as suas percepções e os seus padrões emocionais. E quando esses padrões não são compreendidos e observados, é comum que os colaboradores acabem reagindo de forma defensiva, levando situações para o lado pessoal, interpretando o feedback como ataque, criando conflito por causa desses feedbacks, ou seja, criando conflitos dentro das equipes. E foi justamente observando este cenário que eu desenvolvi o método Elan Corporativo. O objetivo desse trabalho é ajudar os colaboradores a desenvolverem maior maturidade emocional dentro do ambiente de trabalho, ou seja, compreender melhor suas próprias reações, seus padrões de interpretação, como suas questões pessoais podem, porventura, estar se projetando no ambiente de trabalho, a forma que lidam com conflitos e relações profissionais. Quando esse nível de consciência aumenta, algo importante acontece dentro das equipes. Os colaboradores passam a ter mais empatia. Eles param de ver a empresa apenas como uma fonte de renda e passam a querer servir mais e melhor o cliente junto com a empresa. Eles desenvolvem competências para entender o que é de cada um e o que é do outro nas dinâmicas relacionadas ao ambiente de trabalho. E isso, por si só, já torna o ambiente muito mais leve e muito mais produtivo. Muitas vezes, a rotina de trabalho, os conflitos não resolvidos, as dificuldades em lidar com as próprias emoções acabam gerando uma comunicação violenta, desmotivação, queda de produtividade, rotatividade, clima organizacional pesado, e quando esses fatores não são compreendidos, eles se acumulam silenciosamente dentro da empresa. O método Elan Corporativo possibilita a promoção de um desenvolvimento contínuo de consciência emocional dentro das organizações. Esse processo impacta diretamente na produtividade, no engajamento, na cooperação entre as equipes, no bem-estar no ambiente de trabalho.
E entre os principais benefícios para as empresas estão a redução de afastamento relacionados a questões emocionais, as próprias intervenções relacionadas aos riscos psicossociais, melhorias no desempenho e no engajamento das equipes, apoio à adequação às novas diretrizes da NR01 e NR17, redução dos passivos trabalhistas relacionados a conflitos emocionais. Os colaboradores passam a se comunicar de forma mais clara, lidar melhor com a pressão no ambiente de trabalho, reduzir conflitos desnecessários, cooperar mais dentro das equipes, assumir maior responsabilidade nas relações profissionais. E quando isso acontece, a energia das pessoas deixa de ser consumida para os conflitos e passa a ser direcionada para colaboração, aprendizado, inovação, engajamento, produtividade e resultados. É muito importante dizer que o método Ela não vem para substituir ou para concorrer com o trabalho da psicologia organizacional ou o trabalho do RH. Pelo contrário, ele atua como uma ferramenta complementar, ajudando a desenvolver consciência emocional e maturidade nas relações dentro do ambiente profissional. O método Ela é uma transmissão de conhecimentos que, quando aplicado no dia a dia, torna o ambiente muito mais leve e produtivo. Faz com que o foco do colaborador possa estar no que faz os processos e técnicas gerarem resultados. Ou seja, o método Elan vem para fortalecer e sustentar as iniciativas e processos que a empresa já possui. Cada vez mais as empresas investem em tecnologia, processos e capacitação para crescer. Mas muitas vezes o fator que mais influencia o funcionamento das equipes continua sendo o comportamento humano. Quando os colaboradores desenvolvem maturidade emocional, as relações se tornam mais saudáveis, a comunicação melhora e a energia da equipe passa a ser direcionada para aquilo que realmente importa: gerar valor para a empresa e para os clientes da empresa. Se você quiser entender como o Elan corporativo pode ser aplicado à realidade da sua empresa, basta você clicar no botão abaixo ou no link da descrição e nós poderemos conversar e avaliar junto se esse trabalho faz sentido para o momento da sua organização. Será um prazer para mim contribuir com o desenvolvimento da sua equipe e com o crescimento da sua empresa.